Daniel Ferreira estava com as mãos tremendo quando desligou o telefone. Aos 47 anos, ele havia construído um império empresarial avaliado em 2 bilhões de reais, superado crises econômicas devastadoras, enfrentado concorrentes desleais que tentaram destruí-lo e sobrevivido a uma separação que quase o levou à falência emocional. Mas nunca, em toda a sua vida, havia sentido o terror puro que estava correndo pelas suas veias naquele momento. No 23º andar do edifício espelhado que levava seu nome no coração financeiro de São Paulo, a ligação que acabara de receber era o tipo de notícia que transforma pais em pessoas desesperadas. A voz do sequestrador ainda ecoava em sua mente como um pesadelo acordado. Seu filho está conosco. 6 horas para conseguir 20 milhões em dinheiro vivo, ou ele desaparece para sempre. Gabriel, seu único filho de 16 anos, havia sido levado na saída da escola particular mais cara da cidade. O garoto que era sua razão de viver, seu herdeiro, sua maior fonte de orgulho, agora estava nas mãos de criminosos profissionais que a própria polícia admitia não conseguir rastrear. Senhor Ferreira! A voz da secretária Amanda cortou o ar pela interfone, carregada do mesmo nervosismo que espelhava o dele. A polícia está subindo, mas sobre o dinheiro... Daniel se levantou da cadeira de couro italiano importado e começou a andar de um lado para o outro da sala. Pela janela panorâmica, podia ver a cidade se movendo normalmente. Pessoas seguindo suas vidas como se o mundo não tivesse acabado de desmoronar para ele. Mas hoje, nem a vista mais cara de São Paulo conseguia distraí-lo da catástrofe que se aproximava a cada segundo. Amanda abriu a porta e entrou na sala. Era uma mulher de 35 anos, eficiente e leal, que trabalhava com Daniel há mais de 8 anos. Havia visto crises empresariais, momentos de tensão extrema, reuniões que decidiam o futuro de milhares de funcionários, mas nunca tinha visto o chefe assim, completamente quebrado, vulnerável, humano. Seu rosto estava pálido e ela segurava uma pasta de documentos como se fosse uma sentença de morte. Senhor, liguei para todos os bancos. O problema é que 20 milhões em dinheiro físico não é algo que conseguimos reunir em 6 horas. Mesmo com toda a nossa influência. Daniel parou de andar e a encarou com olhos que misturavam raiva e desespero. Amanda, estamos falando da vida do meu filho, do Gabriel. Não me importa se preciso vender metade da empresa hoje, se preciso quebrar contratos, se preciso implorar para cada banco da cidade. Sua voz estava rouca de tanto gritar durante as ligações dos últimos 40 minutos. Existe alguma forma de conseguir esse dinheiro? Amanda olhou para os papéis novamente, mas suas opções tinham acabado há muito tempo. O máximo que conseguimos reunir até agora são 12 milhões. O restante... Ela pausou, engolindo em seco. O restante precisaria de pelo menos 2 dias úteis para ser liberado, mesmo com todas as nossas garantias. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma questão de tempo, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Daniel voltou a andar pela sala, as mãos nos cabelos perfeitamente cortados, que agora estavam completamente desalinhados. Ele já havia pensado em tudo. Vender ações, usar como garantia propriedades, pedir empréstimos emergenciais para outros empresários. Mas a burocracia bancária e os procedimentos de segurança eram mais fortes que qualquer urgência, mesmo quando se tratava de vida ou morte. O telefone tocou novamente e Daniel atendeu com uma esperança desesperada de que fosse alguma solução milagrosa. Era o delegado responsável pelo caso, falando com a seriedade formal que não oferecia nenhum conforto real. Senhor Ferreira, localizamos o veículo usado no sequestro, mas estava abandonado. Estamos analisando as câmeras de segurança da região, mas eles claramente sabiam onde não havia monitoramento. São profissionais. E quanto tempo vocês precisam para encontrá-lo?
Daniel perguntou, já sabendo que a resposta não seria o que queria ouvir. Senhor, vou ser honesto. Casos como esse, quando envolvem grupos organizados internacionalmente, podem levar semanas ou meses. Eles provavelmente já moveram seu filho para outro estado, talvez outro país. Nossa recomendação é tentar negociar mais tempo ou conseguir o dinheiro. Daniel desligou o telefone sem dizer uma palavra. 6 horas tinham se tornado 5 horas e 40 minutos. Cada segundo que passava era um segundo a menos que ele tinha para salvar Gabriel. Cada minuto perdido era uma eternidade de possibilidades terríveis que ele não conseguia tirar da cabeça. E se você já está gostando dessa história, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. É gratuito e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Do lado de fora da sala, os funcionários tinham parado de trabalhar. Era a primeira vez que ouviam o homem mais poderoso que conheciam completamente perdido, gritando ao telefone, implorando por ajuda. Eduardo, o diretor financeiro, se aproximou da porta com cautela. Daniel, posso ajudar em alguma coisa? Eduardo entrou na sala, mas sua expressão confirmava o que todos já sabiam. Não havia solução fácil. Tentei contatos no mercado paralelo, pessoas que trabalham com movimentações rápidas de dinheiro, mas 20 milhões ainda é uma quantia que demanda tempo para ser organizada sem levantar suspeitas das autoridades. Eduardo hesitou, conhecendo bem o temperamento de Daniel quando pressionado. Talvez possamos negociar com os sequestradores, explicar a situação financeira, pedir mais tempo. Você está louco? Daniel explodiu pela primeira vez na frente de toda a equipe. São criminosos profissionais, Eduardo. Eles não ligaram para negociar, ligaram para informar. Se não conseguirmos o dinheiro, vão levar meu filho para fora do país e ele vai desaparecer para sempre. A dor na voz dele era palpável, crua, desesperada. Fernanda, a diretora de marketing, apareceu na porta, claramente abalada com a situação. Daniel, e se tentarmos mobilizar a mídia, fazer um apelo público, às vezes a pressão social, e dar para esses criminosos ainda mais motivos para se esconderem? Daniel jogou-se na cadeira, derrotado. Eles foram muito claros. Qualquer envolvimento da imprensa, qualquer tentativa de tornar isso público, e Gabriel desaparece imediatamente. O relógio na parede marcava exatamente 3 horas da tarde. Em 6 horas, às 9 da noite, sua vida poderia estar destruída para sempre. Amanda tentou mais uma vez, a voz carregada de uma delicadeza que raramente usava no ambiente corporativo. Senhor, tenho uma última ideia. Vou tentar contatos internacionais, empresários que devem favores para o senhor. Talvez consigamos empréstimos emergenciais. Enquanto Amanda fazia ligações frenéticas, Daniel olhou pela janela e viu o movimento normal da cidade. Pessoas saindo do trabalho, trânsito intenso, vida acontecendo. Lá embaixo, ninguém sabia que um dos homens mais poderosos do país estava completamente indefeso, assistindo os minutos passarem enquanto a vida de seu filho pendia por um fio. Ele sempre acreditou que dinheiro resolvia qualquer problema, que poder abria qualquer porta. Hoje descobria que algumas situações estão além do alcance até mesmo dos mais ricos. Enquanto Daniel enfrentava o pior pesadelo de sua vida, Rosa Silva passava pelo corredor do 23º andar, empurrando seu carrinho de limpeza com a mesma discrição de sempre. Ela trabalhava no edifício há 5 anos, sempre invisível, sempre silenciosa. Era uma mulher de 48 anos, cabelos castanhos, com alguns fios grisalhos presos em um coque simples, uniformizada com a roupa azul marinho da empresa de limpeza. Rosa estava acostumada com executivos estressados, reuniões tensas e pessoas gritando ao telefone. Fazia parte do ambiente corporativo que ela conhecia tão bem. Mas algo era diferente hoje.
O desespero na voz do Sr. Ferreira tinha um tom que ela reconhecia. Não era estresse profissional, não era pressão de negócios, era o som de um pai em pânico absoluto. Rosa tinha ouvido esse mesmo tom na própria voz 15 anos atrás, quando sua filha Sofia havia desaparecido por 3 dias em Buenos Aires. 3 dias que pareceram uma eternidade. 3 dias que mudaram sua vida para sempre. Rosa parou de limpar quando ouviu as palavras sequestro, 6 horas e 20 milhões, sendo repetidas várias vezes. Sua mão apertou o pano de limpeza com mais força e ela sentiu aquela pontada familiar no peito. Memórias que ela havia enterrado profundamente começaram a emergir. Salas de operações, mapas espalhados em mesas, vozes em códigos pelo rádio, a tensão de perseguições que podiam salvar vidas ou resultar em tragédia. Não tem ninguém nesta cidade que consiga rastrear criminosos profissionais em menos de 6 horas. Daniel gritou para a equipe que se reunia em sua sala. A polícia admitiu que não tem recursos. Os investigadores particulares precisam de semanas. Rosa se aproximou da porta, lutando contra todos os instintos que mandavam ela continuar invisível, continuar sendo apenas a faxineira que ninguém nota. Mas o desespero na voz daquele homem tocou algo profundo dentro dela. Talvez fossem as memórias dos próprios momentos de terror quando Sofia estava perdida. Talvez fosse a lembrança de como se sentiu quando não tinha ninguém para ajudar, quando as autoridades oficiais falharam. Ou talvez fosse simplesmente a certeza de que ela sabia exatamente onde Gabriel Ferreira estava sendo mantido. Com licença, Rosa bateu levemente na porta aberta. Todas as cabeças se viraram para ela simultaneamente. Daniel, Amanda, Eduardo, Fernanda, todos olharam para a faxineira como se ela tivesse interrompido uma reunião de Estado. Era a primeira vez em 5 anos que Rosa falava diretamente com o Sr. Ferreira, a primeira vez que se dirigia a ele fora de um cumprimento educado no elevador. Rosa, não é hora para limpeza, Amanda disse automaticamente, sem pensar, ainda focada na crise que consumia toda a sala. Era uma resposta automática, o tipo de submissão inconsciente que pessoas em posições de poder fazem sem perceber que estão tratando outros seres humanos como se fossem invisíveis. Rosa respirou fundo e deu um passo para dentro da sala, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Não apenas para Daniel Ferreira, mas para ela mesma. Desculpe incomodar, senhor, mas eu ouvi vocês falando sobre o sequestro do seu filho. A sala ficou ainda mais silenciosa, se isso fosse possível. Eu sei onde ele está. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que havia escutado direito. Amanda abriu a boca, mas não saiu som algum. Eduardo e Fernanda trocaram olhares incrédulos, como se estivessem testemunhando algo completamente surreal. Você... O quê? Daniel finalmente conseguiu falar, a voz carregada de uma mistura de esperança desesperada e incredulidade total. Como uma faxineira poderia saber onde seu filho estava quando a polícia e investigadores profissionais não tinham a menor ideia? Sei onde seu filho está, Sr. Ferreira. Rosa manteve a voz firme, mas por dentro sentia como se estivesse saltando de um penhasco. E sei quem o levou. Ela fez uma pausa, preparando-se para revelar um passado que havia jurado nunca mais tocar. Porque trabalhei 15 anos como agente da Interpol, especializada em redes de tráfico humano e sequestros internacionais. Daniel a estudou como se a estivesse vendo pela primeira vez, e de certa forma estava mesmo. Durante 5 anos, Rosa Silva havia sido apenas parte da paisagem, alguém que limpava sua sala enquanto ele estava em reuniões, que esvaziava seu lixo e passava aspirador no tapete. Nunca havia realmente olhado para ela, nunca havia se perguntado quem era aquela mulher, além do uniforme azul. Você tem certeza do que está dizendo? Daniel perguntou,
a voz ainda carregada de descrença, mas agora com uma centelha de esperança que não existia há horas. Você realmente sabe onde meu filho está? Rosa caminhou até a mesa de Daniel e pegou um bloco de papel. Com movimentos precisos e confiantes, começou a desenhar um mapa detalhado. Eles estão usando um galpão abandonado no Porto de Santos, próximo ao terminal de contêineres da zona industrial. É um local que permite saída rápida por terra ou por mar. Ela marcou pontos específicos no desenho. Conheci esse grupo há 8 anos, quando trabalhei em uma operação similar na Argentina. Mesmo líder, mesmas táticas. A equipe se reuniu ao redor da mesa, observando Rosa desenhar com uma precisão que só vem de conhecimento real, experiência vivida. Não eram palpites ou suposições, eram informações técnicas detalhadas que demonstravam familiaridade profunda com aquele tipo de operação criminosa. Como você pode ter tanta certeza? Eduardo perguntou, claramente impressionado com a mudança completa na postura de Rosa. Não era mais a faxineira tímida e invisível. Era uma profissional falando sobre sua área de expertise, porque o modus operandi é idêntico a pelo menos 5 casos que investiguei entre 2005 e 2015. Sequestro na saída da escola, demanda de quantia específica em dinheiro vivo, prazo de 6 horas. Rosa mostrou outros pontos no mapa. Eles sempre usam a mesma rota de fuga. Porto de Santos, container modificado, saída por navio cargueiro com destino ao Paraguai. Fernanda se aproximou, ainda processando a revelação. Mas como uma ex-agente da Interpol, ela hesitou, não querendo ser desrespeitosa. Como você acabou trabalhando como faxineira? Rosa completou a pergunta que Fernanda não conseguia terminar. É uma longa história. Sua voz carregava uma dor antiga, cicatrizes emocionais que nunca haviam curado completamente. Quando você perde tudo o que construiu na vida, quando sua carreira é destruída por motivos políticos, você aceita qualquer trabalho que pague as contas e permita recomeçar. E Daniel olhou para o relógio. 5 horas e 15 minutos. Rosa, se você realmente sabe onde meu filho está, se tem certeza disso... Ele pausou, estudando o rosto dela, procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Por que não procurou a polícia? Por que veio falar comigo? Porque a polícia vai seguir protocolos que levarão horas, vão cercar o local, tentar negociar, esperar reforços. Rosa se endireitou. E pela primeira vez em 5 anos, Daniel viu confiança absoluta nos olhos dela. Enquanto isso, eles vão mover seu filho. Conheço esse grupo. No primeiro sinal de movimentação policial, Gabriel desaparece para sempre. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio carregado de possibilidade, não de desespero. Daniel havia passado de um homem completamente perdido para alguém que tinha, pela primeira vez em horas, uma chance real de salvar seu filho. O que você propõe? Daniel perguntou, sua voz agora firme, decidida. Era o tom de alguém que havia encontrado uma saída no meio do caos. Rosa olhou diretamente nos olhos dele. Que me deixe fazer o que sei fazer melhor. Que me deixe trazer seu filho de volta para casa. Daniel estudou Rosa por um longo momento, tentando processar completamente a transformação que estava presenciando. A mulher que por 5 anos havia sido praticamente invisível para ele, agora estava oferecendo para salvá-lo da maior crise de sua vida. Rosa, você está me dizendo que pode localizar e resgatar meu filho quando a polícia de São Paulo inteira não consegue? Não apenas posso, Sr. Ferreira. Eu sei exatamente como fazer isso. Rosa puxou uma cadeira e se sentou à mesa, assumindo naturalmente o controle da situação. Era como assistir a uma transformação completa. A postura, a voz, a presença. Mas preciso que entenda. O que estou propondo não é oficial. Não vai aparecer em relatórios policiais. É uma operação que depende de contatos que mantive no submundo.
técnicas que a lei não permite, métodos que aprendi em 15 anos infiltrada nas piores organizações criminosas do mundo. Amanda olhou nervosamente para Daniel. Senhor, isso parece arriscado demais. E se der errado? E se for uma armadilha? Rosa se virou para Amanda com uma paciência que vinha da experiência de lidar com céticos em situações de vida ou morte. Senhora, entendo perfeitamente sua preocupação, mas preciso que entenda a realidade. Vocês têm 5 horas para salvar Gabriel. A polícia admitiu que não tem pistas. Os investigadores particulares precisam de semanas. O dinheiro do resgate não conseguem reunir a tempo. Ela pausou, deixando a realidade da situação assentar. Eu sou a única opção real que vocês têm. Daniel se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que continuava sua rotina normal enquanto sua vida desmoronava. 15 minutos atrás, ele era um homem sem esperança, assistindo o tempo esgotar enquanto seu filho se afastava cada vez mais. Agora tinha uma chance, arriscada, não convencional, mas uma chance real. Rosa, preciso saber uma coisa. Daniel se virou para ela, o empresário analítico tentando avaliar riscos e possibilidades. Por que você faria isso? Por que se arriscaria por alguém que... Ele hesitou, percebendo pela primeira vez como havia sido cego à humanidade das pessoas ao seu redor, por alguém que nunca realmente a viu como pessoa. Rosa sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala, mas era um sorriso carregado de melancolia. Porque há 15 anos, quando minha filha Sofia desapareceu em Buenos Aires, ninguém se arriscou por ela. As autoridades seguiram protocolos. Os investigadores seguiram os procedimentos. E enquanto todo mundo seguia regras, minha filha... Sua voz falhou por um momento. Minha filha morreu sozinha em um porão imundo porque ninguém teve coragem de quebrar algumas regras para salvá-la. O silêncio na sala era pesado, carregado da dor crua de uma mãe que havia perdido tudo. Eduardo baixou a cabeça, claramente tocado pela história. Fernanda limpou uma lágrima que insistia em escapar. Amanda olhou para Rosa com uma compreensão completamente nova. Se você está gostando desta história até aqui, curte o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Por isso deixei a Interpol, Rosa continuou, recompondo-se com a força de alguém que havia aprendido a carregar uma dor impossível. Porque entendi que às vezes salvar uma vida significa ignorar completamente as regras que supostamente existem para proteger as pessoas. Ela olhou diretamente para Daniel. Seu filho tem 16 anos, a mesma idade que Sofia tinha. Eu não vou deixar outro pai passar pelo que passei. Daniel voltou para a mesa, sua decisão já tomada. O que você precisa de mim? Preciso de liberdade total para agir. Rosa disse sem hesitação. Preciso que não questione meus métodos, que não interfira no processo, que confie completamente em mim durante as próximas 5 horas. Ela puxou o mapa que havia desenhado. E preciso de algumas coisas específicas. Rosa começou a fazer uma lista com a eficiência de alguém que havia planejado operações similares centenas de vezes. Primeiro, um carro comum, nada chamativo. Segundo, 50 mil reais em dinheiro. Terceiro, acesso a um telefone que não possa ser rastreado. Quarto, que ninguém, absolutamente ninguém, contate a polícia ou qualquer autoridade até eu dar sinal. Eduardo se inclinou para a frente. Rosa, você pode nos explicar pelo menos o básico do plano? Como vai conseguir? Eduardo, Rosa o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Quanto menos vocês souberem dos detalhes, melhor para todos. Se algo der errado, vocês podem honestamente dizer às autoridades que não sabiam de nada. Ela olhou para cada pessoa na sala. O que posso garantir é que em 5 horas ou Gabriel estará de volta em casa ou vocês nunca mais vão me ver. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal.
O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Fernanda levantou uma preocupação que todos estavam pensando. E se os sequestradores descobrirem que você não é uma pessoa comum? E se reconhecerem você das suas operações anteriores? Rosa sorriu de forma que misturava confiança com uma pitada de algo perigoso. Fernanda, eles não vão me reconhecer porque Rosa Silva, a faxineira, é uma pessoa completamente diferente de quem eu era antes. Mas mais importante que isso, ela pausou. E pela primeira vez Daniel viu um brilho nos olhos dela, que não era de uma trabalhadora humilde, mas de uma predadora experiente. Eu conheço eles muito melhor do que eles me conhecem. Daniel olhou para o relógio. 4 horas e 50 minutos. Cada segundo de hesitação era um segundo a menos que ele tinha para salvar Gabriel. Cada minuto perdido era uma eternidade de possibilidades terríveis. Rosa, você tem tudo o que precisa. O carro está no estacionamento. O dinheiro Amanda vai providenciar agora. O telefone. Ele pegou um celular pré-pago de uma gaveta da mesa. Está aqui. Rosa pegou o telefone e verificou rapidamente suas funcionalidades. Perfeito. Ela se levantou e novamente Daniel ficou impressionado com a transformação. Não era mais a faxineira que limpava seu escritório. Era uma operadora preparando-se para uma missão. Senhor Ferreira, preciso que entenda uma coisa. A partir de agora, durante as próximas horas, você não vai ter notícias minhas. Não vai saber onde estou, o que estou fazendo, se estou bem ou se algo deu errado. Daniel assentiu, mas Rosa percebeu a ansiedade nos olhos dele. Eu sei que, como pai, isso vai ser tortura. Mas é fundamental que você resista à tentação de me ligar, de tentar acompanhar, de pedir atualizações. Qualquer interferência pode comprometer toda a operação. E como vou saber se... Daniel não conseguiu terminar a pergunta. Se estou conseguindo? Rosa completou. Às 9 horas da noite, ou eu ligo para avisar que Gabriel está seguro, ou você nunca mais ouve falar de mim. Ela caminhou em direção à porta. Depois se virou uma última vez. Senhor Ferreira, seu filho vai voltar para casa hoje. Eu prometo isso. Enquanto Rosa saía da sala, deixando uma equipe de executivos completamente transformados pela experiência dos últimos 30 minutos, Daniel se sentou pesadamente em sua cadeira. Pela primeira vez em horas, ele tinha esperança real. Mas também tinha medo de um tipo completamente diferente. O medo de ter colocado a vida de seu filho nas mãos de alguém que ele não conhecia verdadeiramente. Amanda quebrou o silêncio que havia se instalado. Daniel, você realmente acredita que ela pode fazer isso? Daniel olhou para a porta por onde Rosa havia saído, depois para o mapa detalhado que ela havia deixado sobre a mesa. Amanda, 30 minutos atrás eu estava completamente perdido. Agora tenho uma ex-agente da Interpol trabalhando para salvar meu filho. Ele respirou fundo. Não sei se ela vai conseguir, mas sei que é a melhor chance que Gabriel tem. Do lado de fora do edifício, Rosa Silva caminhava em direção ao estacionamento, mentalmente já planejando cada passo da operação que estava por vir. 15 anos atrás, ela havia falhado em salvar a própria filha. Hoje, tinha a chance de salvar o filho de outro pai. E desta vez não ia deixar protocolos, procedimentos ou medo impedirem ela de fazer o que era necessário. Rosa dirigia pelas ruas de São Paulo com uma calma que contrastava completamente com a urgência da situação. O carro que Daniel havia providenciado era um Civic preto comum, exatamente o tipo de veículo que passa despercebido no trânsito caótico da cidade. Enquanto navegava pelo tráfego da tarde, sua mente já estava trabalhando em modo operacional, processando informações, calculando riscos, planejando cada movimento dos próximos passos. O primeiro destino não era o Porto de Santos.
como todos provavelmente imaginavam. Era um pequeno bar no Brás, um lugar esquecido, onde homens com passados questionáveis bebiam cerveja quente e discutiam negócios que nunca apareciam em contratos oficiais. Rosa conhecia bem aquele ambiente. Havia passado meses infiltrada em lugares similares durante suas operações na Interpol. Estacionou a 3 quadras do bar e caminhou calmamente pelas ruas que conhecia de memória. Cada passo era calculado, cada movimento tinha propósito. Ela não era mais Rosa Silva, a faxineira invisível. Era Cristina Santos, a identidade que havia usado em operações de infiltração, uma mulher com conexões no submundo que podia conseguir informações que nenhuma autoridade oficial conseguiria. O bar era exatamente como lembrava, mal iluminado, com mesas de madeira manchadas e o cheiro de cigarro que grudava nas paredes. No fundo, em uma mesa afastada, encontrou quem procurava. Paulo Mendoza era um homem de 52 anos, ex-policial, que havia sido expulso da corporação por métodos questionáveis, mas que mantinha uma rede de informantes que cobria toda a região metropolitana. Cristina Santos, Paulo disse quando ela se aproximou, sem levantar os olhos do copo de cachaça. Quanto tempo! Pensei que tivesse morrido ou se mudado para outro país. Havia um tom de ironia na voz dele, mas também respeito. Paulo conhecia sua reputação. Oi, Paulo. Preciso de informações. Rosa se sentou à mesa, adoptando naturalmente o jeito direto e sem rodeios que caracterizava aquele ambiente. Sequestro hoje de manhã, garoto de 16 anos, filho de empresário rico. Grupo especializado, provavelmente internacional. Paulo finalmente olhou para ela, estudando seu rosto. Informação custa caro hoje em dia, Cristina. E dependendo do que você quer, pode custar mais que dinheiro. Era um aviso, uma lembrança de que aquele mundo tinha regras próprias e consequências que iam além do que aparecia nos jornais. Rosa colocou R$5.000 sobre a mesa. Uma quantia que chamou a atenção não apenas de Paulo, mas de outros frequentadores do bar. É um trabalho pessoal, preciso de localização exata e composição do grupo. Paulo pegou o dinheiro e o guardou discretamente. Grupo argentino, 3 homens, líder chamado Diego Carvalho. Estão usando o galpão 17 no Porto de Santos, próximo ao terminal de contêineres da Zona Leste. Ele pausou, bebendo mais um gole. Mas tem algo que você precisa saber, Cristina. Não é a primeira vez que eles operam aqui. Já foram 3 casos nos últimos 2 anos. E em todos, conseguiram sair do país sem problema. Rosa processou a informação rapidamente. 3 casos anteriores significavam que o grupo tinha proteção local. Provavelmente, alguém dentro da própria estrutura portuária, facilitando suas operações. Você sabe quem está ajudando eles? Carlos Ribeiro, supervisor de segurança do porto. Recebe 50.000 por operação para garantir que certas cargas não sejam inspecionadas. Paulo se inclinou para a frente, baixando a voz. Mas, Cristina, esse Diego não é como os outros que você já enfrentou. Ele matou 2 pessoas no último trabalho em Buenos Aires, só porque achava que podiam identificá-lo depois. A informação confirmava os piores medos de Rosa. Não estavam lidando apenas com criminosos interessados em dinheiro. Estavam lidando com assassinos que eliminavam testemunhas como precaução de rotina. Gabriel estava em perigo muito maior do que ela havia admitido para Daniel. Preciso de mais uma coisa, Rosa disse, mantendo a voz firme apesar da gravidade da situação. Acesso ao porto sem passar pela segurança oficial. Paulo riu, mas era um riso sem humor. Agora você está pedindo para eu assinar minha sentença de morte, Cristina. Carlos não perdoa quem interfere nos negócios dele. Ele terminou a cachaça e olhou diretamente para ela. Vai custar outros 5.000 e mesmo assim não garanto que você saia viva de lá. Rosa colocou o dinheiro adicional sobre a mesa. Paulo, você conhece minha reputação.
Quantas vezes falhei em operações que você soube? Nunca, Paulo admitiu relutantemente. Mas você também nunca enfrentou o Diego sozinha, sem backup da Interpol, sem suporte oficial. Ele escreveu um endereço em um guardanapo. Doca 15, entrada de serviço. Tem um portão que fica aberto entre as 5 e as 6 da tarde para a troca de turno. É sua janela. Rosa olhou para o relógio. 4 horas e 20 minutos até o prazo final. Tinha exatamente 40 minutos para chegar ao porto, localizar Gabriel e planejar o resgate. Era um tempo apertado, mas factível se tudo corresse conforme planejado. Uma última coisa, Paulo. Diego tem preferência por rotas de fuga? Sempre por mar. Tem um cargueiro que faz rota Santos-Montevidéu toda terça-feira às 10 da noite. Se ele sair do galpão com o garoto, vocês nunca mais vão ver o menino. Paulo se levantou, claramente querendo encerrar a conversa. Cristina, não sei o que você está planejando, mas seja cuidadosa. Diego não deixa testemunhas vivas. Rosa saiu do bar com todas as informações que precisava, mas também com a confirmação de que estava enfrentando uma situação ainda mais perigosa do que imaginara. Enquanto caminhava de volta ao carro, seu telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia, mas que intuitivamente sabia que significava problemas. Alô? Atendeu com cautela. Rosa Silva? A voz era masculina, com sotaque argentino marcante. Ou devo dizer, ex-agente Cristina Santos da Interpol. O sangue de Rosa gelou. Diego Carvalho havia descoberto sua identidade real. Quem está falando? Alguém que conhece muito bem sua reputação, querida, e que tem algo que você quer recuperar. A voz carregava uma confiança cruel, que fez Rosa entender imediatamente que a situação havia se complicado drasticamente. Que tal conversarmos pessoalmente? Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie todos os envolvidos. Rosa parou de andar, processando as implicações. Diego não apenas sabia quem ela era, estava usando esse conhecimento para transformar uma operação de resgate em uma armadilha pessoal. O que você quer? Simples. Você vem ao galpão 17, sozinha, desarmada, e conversamos sobre o futuro do jovem Gabriel. Qualquer sinal de polícia, qualquer tentativa de ser esperta, e o garoto vira comida de peixe no fundo da baía. A linha ficou em silêncio por um momento. Você tem 1 hora para chegar aqui. E Rosa, não me decepcione. Já ouvi falar muito sobre suas habilidades. A ligação se encerrou, deixando Rosa sozinha na rua, com a certeza de que acabara de cair em uma armadilha cuidadosamente planejada. Diego não apenas esperava por ela, estava usando Gabriel como isca para atraí-la para uma situação que ele controlava completamente. Pela primeira vez, desde que oferecera ajuda a Daniel, Rosa sentiu medo real. Não medo de morrer. Isso era uma possibilidade que sempre existira em sua profissão. Mas medo de falhar novamente, de não conseguir salvar uma vida que dependia dela, de ter que olhar nos olhos de outro pai e explicar por que sua arrogância custara a vida de seu filho. Rosa voltou ao carro e dirigiu em direção ao Porto de Santos, sabendo que estava se dirigindo para uma armadilha, mas também sabendo que não tinha escolha. Gabriel Ferreira dependia dela, e desta vez ela não ia deixar protocolos, medo ou até mesmo sua própria segurança impedirem ela de trazer uma criança de volta para casa. O Porto de Santos, ao final da tarde, era um labirinto de contêineres empilhados, guindastes gigantescos e caminhões que se moviam com a precisão de uma coreografia industrial complexa. Rosa estacionou o carro em uma rua afastada e observou o movimento por alguns minutos, estudando padrões de segurança, identificando rotas de entrada e saída, calculando distâncias e tempos. O portão de serviço que Paulo havia mencionado estava exatamente onde ele disse que estaria. Às 5h15 da tarde, Rosa viu a troca de turno acontecer. Guardas saindo, novos guardas entrando, 5 minutos de confusão administrativa que criavam a janela de oportunidade que ela precisava.
Esperou mais 10 minutos para ter certeza de que o novo turno estava estabelecido, depois caminhou calmamente em direção à entrada. Boa tarde, cumprimentou o guarda com a naturalidade de alguém que pertencia àquele ambiente. Sou da auditoria interna. Preciso verificar algumas irregularidades no galpão 17. Mostrou uma credencial falsa que havia preparado anos atrás para situações como essa. Um documento convincente o suficiente para passar por uma inspeção rápida. O guarda olhou a credencial sem muito interesse. Auditores internos eram uma presença comum no porto, e ninguém gostava de criar problemas com pessoas que podiam causar dores de cabeça administrativas. Galpão 17 fica na zona leste, senhora. Quer que eu chame alguém para acompanhar? Não precisa, obrigada. É apenas uma verificação de rotina. Rosa sorriu com a confiança de quem fazia aquilo todos os dias. Não vou demorar muito. Atravessar o porto até o galpão 17 levou 15 minutos de caminhada entre corredores formados por contêineres de todas as cores e tamanhos. Rosa se movia com propósito, mas sem pressa aparente, como qualquer funcionário cumprindo mais uma tarefa burocrática. Internamente, porém, cada passo era calculado, cada olhar era uma avaliação tática da situação. O galpão 17 estava localizado em uma área mais afastada do porto, próximo aos terminais que operavam cargas especiais. Era um local perfeito para atividades ilícitas, isolado o suficiente para evitar curiosos, mas com acesso direto aos canais marítimos para fuga rápida. Rosa se posicionou atrás de uma pilha de contêineres a aproximadamente 50 metros do galpão e observou. Havia 2 homens na entrada, ambos claramente armados, fazendo a segurança externa. Um terceiro homem caminhava ao redor do prédio em intervalos regulares. Patrulhamento profissional, que indicava experiência militar ou policial. Usando um pequeno binóculo que sempre carregava, Rosa estudou o interior do galpão através das janelas sujas. Conseguiu identificar Gabriel, amarrado a uma cadeira no centro do espaço, aparentemente ileso, mas claramente assustado. Próximo a ele, um homem que correspondia à descrição de Diego Carvalho falava ao telefone, gesticulando de forma agitada. A situação era exatamente o que ela havia temido. Um ambiente controlado pelos criminosos, com múltiplas saídas, mas também múltiplos pontos de defesa. Qualquer tentativa de resgate frontal resultaria em tiroteio, e Gabriel seria a primeira vítima. Rosa pegou o telefone e ligou para o número que Diego havia usado para contatá-la. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Chegou mais cedo que esperava, Diego disse com tom divertido. Está vendo o garoto? Está bem por enquanto, mas isso depende muito de como nossa conversa vai acontecer. Estou aqui. O que você quer? Rosa manteve a voz firme, não demonstrando o medo que sentia. Quero que entre no galpão, obviamente. Mas antes, quero que saiba que conheço muito bem sua história, querida Rosa. Ou devo dizer, Cristina Santos, agente especial que perdeu a própria filha porque seguiu protocolos em vez de agir. A crueldade na voz dele era calculada para causar dor máxima. Rosa fechou os olhos por um momento, forçando-se a manter o controle emocional. Diego estava usando sua maior ferida como arma psicológica, tentando desestabilizá-la antes mesmo de começarem a negociar pessoalmente. Isso foi há muito tempo, Rosa respondeu, mantendo a voz controlada. Hoje estamos falando sobre Gabriel. Ah, mas é exatamente sobre isso que estamos falando? Diego riu, um som sem qualquer humor. Porque você tem uma chance de não repetir o erro que custou a vida da sua filha. Uma chance de salvar o filho de outro pai, mas para isso precisa fazer exatamente o que eu disser. Rosa se moveu para uma posição melhor, onde pudesse ver todas as entradas do galpão. Estou ouvindo. Simples. Você entra desarmada, se entrega, e eu liberto o garoto, uma vida pela outra. É justo, não acha? Diego pausou.
Claro que depois vou ter que eliminá-la, porque você sabe demais sobre nossas operações. Mas o menino volta para casa são e salvo. Era exatamente o que Rosa esperava. Diego não estava interessado em negociar, estava interessado em eliminar uma ameaça. Ela representava perigo para as futuras operações do grupo, e ele via a situação como uma oportunidade de resolver dois problemas simultaneamente: livrar-se dela e ainda lucrar com o resgate. E se eu não aceitar? Então o garoto morre agora, e você tem que explicar para o papai rico por que escolheu sua própria vida em vez da dele. A ameaça era real. Rosa podia ouvir na voz dele. Você tem 5 minutos para decidir. Depois disso, não haverá mais negociação. Rosa desligou o telefone e se apoiou contra um container, pensando rapidamente. Tinha duas opções: seguir o jogo de Diego e provavelmente morrer junto com Gabriel, ou encontrar uma terceira alternativa que ninguém estava esperando. Foi então que lembrou de algo que havia aprendido em uma operação na Colômbia, anos atrás. Grupos como o de Diego sempre tinham um ponto fraco. Confiavam demais em sua superioridade numérica e territorial. Achavam que controlar o local da operação lhes dava controle total da situação. Rosa pegou o telefone novamente, mas desta vez ligou para um número diferente. Paulo, sou eu, Cristina. Preciso de mais uma informação urgente. Cristina, você está louca? Já não ajudei o suficiente por hoje? Paulo, isso pode salvar a vida de uma criança. Você conhece os sistemas de segurança do Galpão 17? Houve uma pausa do outro lado da linha. Por que você quer saber isso? Porque preciso criar uma distração que faça os seguranças do porto correrem para lá sem que pareça suspeito. Rosa explicou rapidamente sua situação. Preciso que eles acionem o alarme de incêndio do galpão. Cristina, isso vai trazer todo o corpo de bombeiros, a polícia portuária, investigadores. Paulo hesitou. Vai ser um caos. É exatamente o que preciso. Caos controlado. Rosa olhou para o galpão onde Gabriel estava sendo mantido. Paulo, uma criança de 16 anos vai morrer se eu não conseguir tirá-la de lá nos próximos minutos. Você pode viver com isso na consciência? Outro silêncio, mais longo desta vez. Você tem 3 minutos antes do alarme disparar. É o máximo que posso fazer. Rosa desligou e correu para uma posição mais próxima do galpão. 3 minutos para chegar perto o suficiente, mais alguns minutos de confusão quando o alarme disparasse, tempo suficiente para entrar, localizar Gabriel e sair antes que Diego e seus homens entendessem o que estava acontecendo. O alarme de incêndio do Porto de Santos ecoou pela zona industrial como um grito de emergência que fazia toda a estrutura de segurança entrar em movimento imediato. Rosa viu os 2 guardas da entrada do galpão se entreolharam, confusos, antes de receberem ordens pelo rádio para investigar a origem do alarme. Era exatamente a distração que ela precisava. Aproveitando a confusão inicial, Rosa correu em direção ao galpão, usando os contêineres como cobertura. Podia ouvir vozes gritando em espanhol lá dentro. Diego e seus homens tentando entender se o alarme era uma tática policial ou apenas coincidência. A incerteza era sua aliada naquele momento. A entrada lateral do galpão estava destrancada, provavelmente para permitir fuga rápida se necessário. Rosa a abriu silenciosamente e se esgueirou para dentro, mantendo-se nas sombras próximo às paredes. O interior era maior do que parecia de fora, cheio de caixotes e equipamentos que criavam um labirinto perfeito para movimentação não detectada. Gabriel estava a aproximadamente 20 metros de distância, ainda amarrado à cadeira, mas agora havia apenas um homem fazendo sua guarda. Diego e os outros estavam próximos à entrada principal, discutindo se deviam mover o garoto imediatamente ou esperar para entender a situação. É só um alarme falso, Rosa ouviu Diego dizer em espanhol. Acontece toda semana neste porto, mas preparem o carro mesmo assim.
Era sua janela de oportunidade. Eles estavam focados na possibilidade de fuga, não em ameaças internas. Rosa se moveu cuidadosamente entre os caixotes, aproximando-se de Gabriel pela retaguarda do guarda. O som do alarme mascarava qualquer ruído menor que ela pudesse fazer. Quando estava a 5 metros de distância, fez contato visual com Gabriel e colocou o dedo nos lábios, sinalizando para ele ficar em silêncio. O garoto estava assustado, mas Rosa viu alívio nos olhos dele quando percebeu que alguém havia vindo salvá-lo. Era o mesmo olhar que tinha visto no rosto de outras vítimas ao longo de sua carreira. Uma mistura de medo e esperança que a motivava mais que qualquer treinamento profissional. O guarda que vigiava Gabriel estava distraído, olhando em direção à discussão entre Diego e os outros homens. Rosa se aproximou silenciosamente por trás e aplicou uma técnica de estrangulamento que havia aprendido na Interpol. O homem desmaiou em segundos, sem fazer qualquer ruído. Rapidamente, Rosa começou a desamarrar Gabriel. "Sou amiga do seu pai", sussurrou enquanto trabalhava nos nós. "Vim te tirar daqui, mas preciso que faça exatamente o que eu disser, entendeu?" Gabriel assentiu energicamente, claramente aliviado, mas ainda em choque. "Eles disseram que iam me matar se meu pai não pagasse o dinheiro." "Isso não vai acontecer", Rosa garantiu, terminando de soltá-lo. "Agora vamos sair daqui bem devagar, sem fazer barulho." Ela checou rapidamente se o guarda ainda estava inconsciente, depois guiou Gabriel em direção à saída lateral por onde havia entrado. Estavam a 10 metros da saída quando ouviram Diego gritar: "Onde está o garoto? Miguel, responde!" Rosa empurrou Gabriel atrás de uma pilha de caixotes, bem no momento em que os outros homens correram em direção ao local onde ele estava amarrado. A descoberta do guarda inconsciente e da cadeira vazia gerou uma confusão imediata. "Procurem por toda parte", Diego berrou claramente furioso. "Ela está aqui dentro. A ex-agente está no galpão." O som de passos correndo ecoou pelo galpão, enquanto os homens de Diego começavam uma busca sistemática. Rosa sabia que tinham poucos minutos antes de serem encontrados. A saída lateral estava a apenas 5 metros, mas entre eles e a porta havia um espaço aberto que os deixaria expostos. "Gabriel", Rosa sussurrou, "quando eu disser agora, você corre direto para aquela porta e não para por nada. Entendeu? Não olha para trás, não hesita, só corre." O garoto assentiu, reunindo coragem para o sprint final. Rosa esperou até ouvir os passos se afastarem na direção oposta, depois sussurrou: "Agora!" Eles correram juntos em direção à saída, Gabriel ligeiramente à frente. Estavam quase chegando à porta quando um dos homens de Diego apareceu na lateral, bloqueando parcialmente a rota de fuga. Sem hesitar, Rosa se jogou contra o homem, usando o próprio peso e velocidade para derrubá-lo. Eles rolaram pelo chão lutando, Rosa aplicando técnicas de combate corpo a corpo que havia dominado durante anos de treinamento. "Corre, Gabriel! Sai daqui agora!" ela gritou enquanto lutava. Gabriel hesitou por um segundo, vendo Rosa brigando para salvá-lo, mas depois obedeceu e correu para fora do galpão. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Qual decisão você tomaria no lugar dela? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Rosa conseguiu nocautear o homem, mas o barulho da luta havia alertado os outros. Podia ouvir Diego e os restantes correndo em sua direção. Levantou-se rapidamente e correu atrás de Gabriel, sabendo que agora a perseguição havia começado oficialmente. Do lado de fora do galpão, Gabriel estava parado, claramente não sabendo para onde ir no labirinto de contêineres. Rosa o alcançou e o pegou pela mão. "Vamos, conheço o caminho." Eles correram entre os contêineres, Rosa usando seu conhecimento do layout do porto para escolher a rota mais eficiente em direção à saída. Atrás deles, podiam ouvir gritos em espanhol e o som de passos se aproximando. "Para onde estamos indo?" Gabriel perguntou ofegante. "Para longe daqui",
Rosa respondeu, puxando-o por uma passagem estreita entre dois contêineres enormes. Seu pai está esperando você em casa. O som do alarme de incêndio ainda ecoava pelo porto, criando confusão adicional que trabalhava a favor deles. Guardas de segurança corriam em várias direções. Bombeiros começavam a chegar. E no meio do caos geral, uma ex-agente da Interpol e um adolescente corriam pela vida em direção à liberdade. Rosa sabia que ainda não estavam seguros. Diego e seus homens conheciam o porto bem o suficiente para cortá-los se escolhessem a rota errada. Cada esquina que viravam, cada decisão de direção, poderia ser a diferença entre salvação e captura. A corrida, através do labirinto de contêineres, se transformou em uma perseguição desesperada. Rosa podia ouvir as vozes de Diego e seus homens ecoando entre as estruturas metálicas, algumas vezes perigosamente próximas, outras vezes se afastando conforme ela escolhia rotas que eles não esperavam. Gabriel estava se mantendo bem, mas Rosa percebeu que ele começava a mostrar sinais de cansaço. 16 anos e uma vida confortável não haviam preparado o garoto para uma fuga que exigia resistência física extrema. Eles precisavam encontrar um lugar para se esconder e reorganizar a estratégia. Por aqui, Rosa sussurrou, puxando Gabriel para dentro de um container aberto que estava sendo carregado com equipamentos industriais. O espaço era apertado, mas oferecia cobertura completa e uma visão clara da área circundante. Eles se esconderam atrás de grandes caixotes de metal, tentando recuperar o fôlego e escutar os movimentos dos perseguidores. O alarme de incêndio havia parado, mas agora podiam ouvir sirenes de viaturas policiais se aproximando. A confusão havia atraído a atenção oficial. "Eles vão encontrar a gente aqui?" Gabriel perguntou, o medo evidente na voz. "Não se ficarmos quietos." Rosa respondeu, verificando o telefone para se orientar geograficamente. Estavam a aproximadamente 400 metros da saída principal do porto, mas entre eles e a liberdade havia ainda muito território controlado pelos homens de Diego. Um dos criminosos passou correndo próximo ao container onde estavam escondidos, falando rapidamente em espanhol no rádio. Rosa conseguiu entender parte da conversa. Eles haviam dividido o grupo para cobrir todas as saídas possíveis do porto. Era uma tática inteligente que transformava a fuga em um jogo muito mais perigoso. "Gabriel", Rosa sussurrou, "preciso te explicar uma coisa. Eles não vão simplesmente desistir e ir embora. Para eles, agora isso se tornou pessoal." Ela olhou diretamente nos olhos do garoto. "Significa que vamos ter que ser mais espertos que eles para sair daqui." "Como assim?" "Significa que não podemos apenas correr até a saída. Eles estão esperando isso." Rosa estudou o layout ao redor deles, calculando possibilidades. "Vamos ter que usar uma rota que eles não esperam." Rosa pegou o telefone e ligou para Paulo novamente. "Paulo, preciso de mais um favor." "Cristina, você está louca? Já virei o Porto de Santos de cabeça para baixo por sua causa hoje." "Paulo, estou com o garoto. Conseguimos tirá-lo do galpão, mas eles nos têm cercados." Rosa explicou rapidamente sua localização. "Preciso que você chame a polícia portuária para o galpão 17. Diga que tem traficantes armados lá." "E como isso vai ajudar vocês?" "Porque quando a polícia chegar, Diego e seus homens vão ter que escolher entre continuar nos perseguindo ou fugir para não serem presos." Rosa olhou para Gabriel, que estava ouvindo tudo com atenção. "É nossa melhor chance." Houve uma pausa antes de Paulo responder. "Está bem, mas depois dessa, eu não quero mais saber de você por um bom tempo. Está claro?" "Cristalino." "Obrigada, Paulo." 5 minutos depois, eles ouviram o som de sirenes policiais se aproximando rapidamente do galpão 17. As vozes dos perseguidores mudaram de tom. Ao invés de coordenar a busca, agora estavam discutindo rotas de fuga. "Agora é nossa chance."
Rosa disse, saindo cuidadosamente do container. Eles vão estar focados em escapar da polícia. Eles se moveram rapidamente, mas com cuidado, Rosa escolhendo um caminho que os levaria à saída lateral do porto. Uma rota mais longa, mas que provavelmente estaria menos vigiada, agora que a atenção estava voltada para o galpão 17. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Quando estavam a 100 metros da saída lateral, Rosa viu um dos homens de Diego postado próximo ao portão. Ele estava falando nervosamente no rádio, claramente recebendo ordens sobre como proceder com a chegada da polícia. Tem um guarda na saída. Rosa sussurrou para Gabriel. Vamos ter que criar uma distração. Rosa pegou uma pedra do chão e a arremessou com força contra um container distante. O barulho do metal ecoou pelo porto, fazendo o guarda olhar na direção oposta. Era a janela que precisavam. Agora! Rosa sussurrou, e eles correram para o portão. Estavam quase chegando quando o guarda se virou e os viu. Ele gritou algo em espanhol e começou a correr em direção a eles. Mas Rosa e Gabriel já estavam fora dos limites do porto, correndo pelas ruas de Santos em direção ao carro. Conseguimos? Gabriel perguntou ofegante quando chegaram ao Civic. Ainda não, Rosa respondeu, ligando o motor rapidamente. Só vamos ter conseguido quando você estiver nos braços do seu pai. Eles saíram do Porto de Santos às 7h20 da tarde, com 1h40 para o prazo final que os sequestradores haviam estabelecido. Gabriel estava livre, mas Rosa sabia que Diego não desistiria facilmente. Homens como ele não aceitavam ser derrotados por uma ex-agente trabalhando sozinha. Enquanto dirigia de volta para São Paulo, Rosa mantinha um olho no retrovisor, verificando se eram seguidos. A adrenalina ainda corria pelas veias dela, mas pela primeira vez em 15 anos tinha conseguido salvar uma vida quando mais importava. Gabriel olhou para ela com admiração e gratidão. Como você sabia que ia conseguir? Rosa sorriu, lembrando da própria filha na mesma idade. Porque desta vez eu não ia deixar protocolos ou medo impedirem de fazer o que era certo. A estrada de volta para São Paulo nunca havia parecido tão bonita, e pela primeira vez, desde que perdera Sofia, Rosa sentia que talvez pudesse perdoar a si mesma pelo que havia acontecido no passado. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas hoje ela havia provado que ainda era capaz de salvar vidas quando realmente importava. A viagem de volta para São Paulo foi tensa, mas gradualmente Rosa começou a sentir que estavam realmente seguros. Gabriel havia ficado quieto durante a primeira parte do trajeto, claramente processando tudo o que havia acontecido. Era compreensível. Poucas pessoas passam por uma experiência como aquela e saem emocionalmente ilesas. Posso fazer uma pergunta? Gabriel finalmente quebrou o silêncio quando estavam chegando à região metropolitana. Claro. Por que você fez isso? Por que se arriscou por mim, sendo que nem me conhece? A pergunta era feita com a seriedade de alguém que havia amadurecido várias idades em um único dia. Rosa pensou por um momento antes de responder. Porque há 15 anos, quando minha filha estava na sua situação, ninguém se arriscou por ela. Todos seguiram protocolos, todos agiram com segurança, todos fizeram exatamente o que deveriam fazer. Sua voz carregava uma dor antiga, mas também uma resolução que não existia antes. E ela morreu porque ninguém teve coragem de quebrar algumas regras para salvá-la. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, claramente impactado pela revelação. Sinto muito pela sua filha. Obrigada. Ela se chamava Sofia, tinha exatamente a sua idade. Rosa limpou uma lágrima que insistia em escapar. Hoje, de alguma forma,
Sinto que consegui fazer pelas duas o que não consegui fazer apenas por ela na época. Quando chegaram ao edifício onde Daniel trabalhava, Rosa estacionou e olhou para Gabriel. Seu pai deve estar enlouquecendo de preocupação lá em cima. Pronto para a reunião mais importante da vida dele? Gabriel sorriu pela primeira vez desde o sequestro. Mais pronto do que para qualquer reunião de negócios que ele já teve. Eles subiram juntos ao 23º andar. Rosa ainda estava vestida com as roupas que havia improvisado para parecer uma auditora. Mas agora carregava também a satisfação de uma missão cumprida com sucesso. As portas do elevador se abriram exatamente às 8h45 da noite, 15 minutos antes do prazo final estabelecido pelos sequestradores. Daniel estava na recepção, caminhando de um lado para o outro como havia feito durante todo o dia, quando viu seu filho saindo do elevador. "Gabriel!" O grito que saiu de Daniel foi uma mistura de alívio, alegria e descrença. Ele correu e abraçou o filho com uma força que parecia querer confirmar que aquilo era real, que seu pesadelo havia terminado. Gabriel retribuiu o abraço com igual intensidade. "Oi, pai, a Rosa me trouxe de volta." Daniel olhou para Rosa por cima do ombro de Gabriel, os olhos cheios de lágrimas que ele não tentava esconder. Era a primeira vez em anos que ela o via completamente humano, completamente vulnerável, completamente grato. "Rosa, eu..." Daniel começou, mas não conseguiu encontrar palavras adequadas para expressar o que estava sentindo. "Ele está bem, Sr. Ferreira, assustado, mas fisicamente ileso." Rosa sorriu, sentindo uma satisfação profunda que não experimentava há 15 anos. "Os sequestradores não vão mais incomodar vocês. Eles têm problemas maiores para resolver agora." Amanda, Eduardo e Fernanda apareceram rapidamente, todos claramente aliviados e impressionados. A história do que havia acontecido durante as últimas 4 horas parecia quase impossível de acreditar. "Como você conseguiu?" Eduardo perguntou, ainda processando o fato de que a faxineira que conheciam há anos havia se transformado em uma operadora internacional capaz de resgatar pessoas de criminosos profissionais. "Usando conhecimento que eu esperava nunca mais ter que usar", Rosa respondeu simplesmente, "e contando com a ajuda de pessoas que me deviam alguns favores." Daniel finalmente se separou de Gabriel e se aproximou de Rosa. "Rosa, não sei nem como começar a agradecer. Você salvou meu filho, salvou minha vida." Ele pausou, claramente emocionado. "Como posso retribuir isso?" Rosa olhou ao redor do escritório luxuoso, depois para as pessoas que durante 5 anos a haviam visto apenas como parte do mobiliário e finalmente de volta para Daniel. "Senhor Ferreira, durante 5 anos eu fui invisível para o senhor. Hoje descobriu que a pessoa que limpava sua sala tinha capacidades que poderiam ter ajudado sua empresa de formas que nunca imaginou." Daniel assentiu, entendendo perfeitamente onde ela queria chegar. "Minha sugestão é que olhe ao seu redor com olhos diferentes daqui para frente, que veja as pessoas que trabalham para o Senhor como seres humanos completos, com histórias, experiências e talentos que podem surpreender." Rosa sorriu. "Não peça para eu continuar invisível depois de hoje." "Rosa", Daniel disse com uma seriedade que vinha de alguém que havia aprendido uma lição que mudaria sua vida para sempre. "Eu gostaria que você considerasse trabalhar comigo. Não como faxineira, mas como consultora de segurança corporativa. Depois do que presenciei hoje, sei que seria uma honra ter alguém com suas habilidades em minha equipe." Rosa pensou por um momento. Havia passado 5 anos tentando esquecer quem era, tentando se esconder de um passado que a assombrava. Hoje havia redescoberto que ainda era capaz de fazer a diferença, que suas habilidades podiam salvar vidas quando realmente importava. "Senhor Ferreira, aceito a oferta, mas com uma condição. Qualquer uma. Que me chame de Rosa, não de Senhora Silva ou qualquer formalidade.
Depois do que passamos hoje, acho que podemos nos tratar como iguais. Daniel estendeu a mão. Seja bem-vinda à equipe, Rosa. Quando eles apertaram as mãos, Rosa sentiu que estava fechando um ciclo que havia começado 15 anos atrás, com a morte de Sofia. Não conseguiria trazer sua filha de volta, mas havia descoberto que ainda podia honrar sua memória, salvando outros filhos, protegendo outras famílias. Gabriel se aproximou e a abraçou. Obrigado por me trazer de volta para casa. Obrigada por me deixar ser a pessoa que eu havia esquecido que podia ser. Rosa respondeu, finalmente sentindo paz com seu passado e esperança pelo futuro. 3 semanas depois do resgate, Rosa estava sentada em um escritório no mesmo andar onde havia trabalhado como faxineira por 5 anos. Mas agora sua mesa ficava próxima à de Daniel, e sua função era desenvolver protocolos de segurança corporativa para toda a empresa. A transformação em sua vida havia sido tão radical quanto inesperada. Rosa, preciso da sua opinião sobre algo, Daniel disse, entrando em seu escritório com uma pasta de documentos. Era impressionante como o relacionamento entre eles havia mudado. Não era mais patrão e funcionária, mas parceiros trabalhando para construir algo maior. O que foi desta vez? Rosa perguntou, levantando os olhos do relatório de segurança que estava analisando. Nos últimos dias, Daniel havia se acostumado a consultar a opinião dela sobre praticamente todas as decisões importantes da empresa. Recebemos uma proposta de parceria com uma empresa argentina. Normalmente, eu assinaria sem hesitar, mas depois do que aconteceu... Daniel colocou os documentos sobre a mesa dela. Você poderia analisar o histórico dos envolvidos? Sua experiência internacional pode identificar coisas que passariam despercebidas. Rosa pegou os documentos e começou a analisar. Era exatamente o tipo de trabalho que fazia na Interpol. Investigação detalhada de backgrounds corporativos, identificação de conexões suspeitas, análise de padrões que poderiam indicar atividades ilícitas. Vou precisar de 2 dias para fazer uma análise completa, ela disse, já mentalmente organizando o processo de investigação. Mas à primeira vista, parece legítimo. Gabriel apareceu na porta do escritório, ainda com o uniforme da escola. Desde o sequestro, Daniel havia permitido que o filho visitasse o escritório sempre que quisesse. Uma mudança significativa em alguém que antes mantinha vida pessoal e profissional completamente separadas. Oi, Rosa, como está o trabalho de detetive hoje? Gabriel havia se tornado um dos maiores defensores de Rosa na empresa, contando para qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre como ela havia salvado sua vida. Oi, Gabriel. Hoje está mais trabalho de analista que de detetive, Rosa sorriu. Era incrível como a presença do garoto a fazia lembrar de Sofia, mas agora de uma forma que trazia conforto em vez de dor. Daniel observou a interação entre eles com satisfação. Gabriel, a Rosa vai nos ajudar a tomar decisões mais seguras nos negócios. Depois do que aconteceu, aprendi que ter alguém com experiência em identificar perigos é fundamental. É incrível como eu trabalhei aqui por 5 anos e vocês nunca souberam quem eu realmente era, Rosa comentou, arrumando os documentos em ordem de prioridade. Me faz pensar em quantas outras pessoas talentosas existem ao nosso redor e simplesmente não as enxergamos. Era uma observação que havia se tornado quase uma obsessão para Daniel nas últimas semanas. Ele havia começado a conversar realmente com todos os funcionários da empresa, descobrindo histórias, talentos e experiências que o surpreendiam diariamente. Falando nisso, Daniel disse, você se lembra da Sandra que trabalha na recepção? Claro, sempre foi muito eficiente. Descobri que ela fala 4 idiomas fluentes e tem formação em relações internacionais. Estava trabalhando como recepcionista porque precisava de horário flexível para cuidar da mãe doente. Daniel balançou a cabeça. Ofereci para ela uma posição no departamento de expansão internacional. Rosa sorriu.
Era exatamente o tipo de mudança que esperava ver. E ela aceitou. Não apenas aceitou, como já identificou 3 oportunidades de mercado na América Latina que nossa equipe havia perdido completamente. Daniel se sentou em uma cadeira em frente à mesa de Rosa. É como se eu tivesse sido cego para o potencial das pessoas ao meu redor. Gabriel se aproximou da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe o que é mais louco nisso tudo? Se os sequestradores não tivessem me levado, vocês nunca teriam descoberto quem a Rosa realmente era. Era uma observação profunda para um garoto de 16 anos. Mas Gabriel havia amadurecido muito nas últimas semanas. A experiência havia mudado sua perspectiva sobre valor, sobre pessoas, sobre o que realmente importa na vida. É verdade, Rosa concordou. Às vezes, as piores situações revelam as melhores possibilidades que estavam escondidas. Daniel pegou um envelope da pasta que havia trazido. Falando em revelações, recebi uma ligação interessante ontem, da Interpol. Rosa olhou para ele com curiosidade e uma pitada de apreensão. Sobre o quê? Sobre você. Parece que sua reputação como agente era ainda melhor do que você me contou. Daniel sorriu. Eles gostariam de saber se você teria interesse em trabalhar como consultora independente para casos específicos no Brasil. Rosa ficou em silêncio por um momento, processando a oferta. Durante 15 anos, havia tentado esquecer completamente sua carreira na Interpol. Agora, pela primeira vez, a ideia de voltar a esse mundo não trazia apenas dor, mas também a possibilidade de fazer a diferença novamente. Seria uma consultoria pontual, Daniel continuou. Você manteria seu trabalho aqui, mas ajudaria em casos específicos quando suas habilidades fossem necessárias. O que você acha? Rosa perguntou, genuinamente interessada na opinião dele. Acho que você salvou meu filho usando exatamente essas habilidades. Se existe a possibilidade de você salvar outros filhos, outros pais, outras famílias... Daniel pausou. Acho que seria egoísmo meu querer manter seus talentos apenas para minha empresa. Gabriel se virou da janela. Rosa, você salvou minha vida. Se pode salvar a vida de outras pessoas também, deveria fazer isso. Rosa olhou para os 2 homens que haviam se tornado sua família improvisada. Um mês atrás, ela era uma faxineira invisível, tentando esquecer um passado que a assombrava. Hoje era uma consultora respeitada, uma pessoa valorizada, alguém que havia encontrado uma forma de honrar a memória da filha, salvando outras crianças. Vou aceitar a consultoria, ela decidiu, mas apenas casos que envolvam crianças ou adolescentes. É o que faz sentido para mim agora. Daniel assentiu. Perfeito. Vou ligar para eles amanhã. Rosa olhou pela janela para a cidade, onde havia recomeçado sua vida 5 anos atrás. São Paulo havia lhe dado a chance de se esconder quando precisava se esconder. E agora estava lhe dando a chance de brilhar quando estava pronta para brilhar novamente. Era impressionante como a vida podia surpreender uma pessoa quando menos esperava. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Gabriel disse, se sentando na cadeira ao lado da mesa de Rosa. É que você passou 5 anos literalmente ao lado da solução para nossos problemas, e a gente nunca soube. Rosa riu. Gabriel, vocês não tinham problemas que precisassem de uma ex-agente da Interpol até 3 semanas atrás. Às vezes as pessoas certas aparecem na nossa vida exatamente quando precisamos delas. Como se fosse destino, Gabriel perguntou com a curiosidade genuína de alguém tentando entender como o mundo funciona. Não sei se acredito em destino, Rosa respondeu pensativa. Mas acredito que quando estamos prontos para ver as pessoas de verdade, começamos a descobrir talentos e qualidades que sempre estiveram lá. Daniel se levantou, claramente satisfeito com como sua vida havia mudado nas últimas semanas. Rosa, preciso confessar uma coisa. Desde que você salvou Gabriel, comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor de uma forma completamente diferente.
Como assim? Descobri que o Jorge, que trabalha na manutenção, é engenheiro formado que perdeu o emprego na crise e aceitou qualquer trabalho para não ficar desempregado. A Maria, da limpeza, tem experiência em gestão hoteleira. O Carlos, do estacionamento, já foi contador. Daniel balançou a cabeça. Estava literalmente cercado de talentos e não via nenhum deles. Rosa sorriu, satisfeita em ver que sua experiência havia criado mudanças positivas muito além do resgate de Gabriel. E o que você fez com essas descobertas? Ofereci promoções para todos que quiseram. Jorge agora supervisiona toda a manutenção do prédio e já sugeriu melhorias que vão economizar milhares de reais por mês. Maria está ajudando a organizar nossos eventos corporativos. Carlos está auditando nossa contabilidade interna. Daniel pausou. É como se eu tivesse descoberto uma mina de ouro que estava bem debaixo do meu nariz. Gabriel olhou para Rosa com admiração. Você não salvou apenas minha vida. Mudou a vida de um monte de gente sem nem saber. Era verdade, e Rosa estava começando a entender o impacto real do que havia acontecido. Não se tratava apenas de um resgate bem-sucedido. Era sobre visibilidade, sobre reconhecimento, sobre dar às pessoas a chance de serem vistas pelo que realmente são capazes de fazer. Daniel, Rosa disse, tenho uma sugestão para a empresa. Estou ouvindo. Que tal criarmos um programa formal para identificar talentos ocultos entre os funcionários? Não apenas promoções eventuais, mas um sistema estruturado para descobrir e desenvolver potenciais que podem estar sendo desperdiçados. Daniel se inclinou para a frente, claramente interessado. Explique melhor. Entrevistas individuais com cada funcionário, não sobre desempenho atual, mas sobre experiências passadas, formações, habilidades que não estão sendo utilizadas. Rosa estava se animando com a ideia. Muitas pessoas aceitam empregos abaixo de sua qualificação por necessidade, mas isso não significa que devem ficar lá para sempre. Seria como um programa de reposicionamento interno? Gabriel perguntou, demonstrando que estava herdando o instinto empresarial do pai. Exatamente. E não apenas reposicionamento, mas desenvolvimento também. Cursos, treinamentos, oportunidades para pessoas crescerem dentro da empresa. Rosa olhou para Daniel. Imagine quantos Rosas existem trabalhando em posições que não refletem seu verdadeiro potencial. Daniel bateu na mesa com entusiasmo. Rosa, essa é uma ideia brilhante. Vamos implementar isso ainda este mês. Ele pausou, pensando nas implicações. Na verdade, vamos além. Vamos documentar todo o processo e transformar isso em um modelo que outras empresas possam replicar. Como assim? Rosa perguntou. Vamos criar um estudo de caso sobre nossa experiência. Como uma situação de crise revelou talentos ocultos, como isso transformou nossa empresa, como outras organizações podem implementar programas similares. Daniel estava claramente empolgado com as possibilidades. Pode se tornar uma referência no mercado corporativo. Gabriel sorriu. Então a história da Rosa vai ajudar outras pessoas além de nós? Espero que sim, Rosa respondeu. Se nossa experiência pode inspirar outras empresas a valorizar melhor seus funcionários, então tudo que passamos terá valido a pena de uma forma ainda maior. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, cada um processando como uma situação que começou como um pesadelo havia se transformado em uma oportunidade de crescimento e mudança positiva para tantas pessoas. Rosa, Daniel disse finalmente, tem mais uma coisa que preciso te falar. O que foi? Recebi uma ligação do Paulo ontem. Aquele seu contato que nos ajudou no porto. Rosa ficou tensa. Algum problema? Pelo contrário. Ele disse que Diego e seu grupo foram presos pela Polícia Federal. Parece que a operação do dia que você resgatou Gabriel levantou suspeitas que resultaram em uma investigação maior. Daniel sorriu. Eles não vão incomodar mais ninguém por muito tempo. Rosa sentiu um alívio profundo.
Uma das poucas preocupações que ainda carregava era a possibilidade de Diego tentar se vingar no futuro. Saber que ele estava preso eliminava completamente essa ameaça. Isso significa que oficialmente acabou, ela disse. Gabriel está seguro, os criminosos estão presos e nós podemos focar completamente no futuro. Falando em futuro, Gabriel disse: Rosa, você vai continuar morando no mesmo lugar, porque agora que é consultora da empresa... Rosa riu. Gabriel, 5 anos atrás eu perdi tudo que tinha e precisei recomeçar do zero. Aprendi a valorizar uma vida simples, sem excessos. Ela olhou ao redor do escritório que agora era seu. Claro que vou melhorar algumas coisas, mas não pretendo mudar drasticamente meu estilo de vida. Gosto da pessoa que me tornei durante esses anos. Era verdade. A Rosa que havia salvado Gabriel era uma combinação da agente experiente que ela foi um dia com a mulher resiliente que havia se tornado durante os anos de reconstrução. Não queria perder nenhuma dessas partes de si mesma. Além disso, ela continuou, aprendi que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de fazer pelos outros quando realmente importa. Daniel assentiu, claramente tocado pela reflexão. Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente que conseguiu fazer as pazes com o que aconteceu com Sofia? Rosa pensou cuidadosamente antes de responder. Ainda dói e sempre vai doer, mas agora a dor vem acompanhada de propósito. Cada vida que consigo salvar, cada pessoa que consigo ajudar, é uma forma de honrar a memória dela. Ela pausou. Sofia não morreu em vão se sua história me motivou a salvar Gabriel e todos os outros que ainda posso ajudar no futuro. Se essa história te fez sentir algo verdadeiro, lembre-se, apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Era uma perspectiva que havia levado 15 anos para alcançar, mas que finalmente trazia paz para uma ferida que parecia nunca cicatrizar. 6 meses depois do resgate, Rosa estava em seu escritório, analisando seu terceiro caso como consultora da Interpol. Desta vez, era uma situação envolvendo o tráfico de menores na fronteira com o Paraguai. Exatamente o tipo de operação que combinava sua experiência internacional com sua motivação pessoal de proteger crianças. Gabriel entrou no escritório carregando um envelope. Rosa, chegou uma carta para você. É da França. Rosa pegou o envelope com curiosidade. Poucas pessoas na França sabiam onde encontrá-la atualmente. Quando abriu, descobriu que era de Marie Dubois, uma ex-colega da Interpol que havia se tornado diretora regional da organização na América do Sul. Cara Rosa, a carta começava. Soube através de contatos mútuos sobre seu retorno ao trabalho investigativo e sobre o sucesso dos seus casos recentes no Brasil. Gostaria de convidá-la para considerar uma posição como coordenadora de operações especiais para casos envolvendo crianças em toda a América Latina. Rosa leu a carta 2 vezes, processando a magnitude da oferta. Era essencialmente uma chance de transformar suas experiências pessoais e profissionais em uma plataforma para ajudar crianças em uma escala continental. Boas notícias? Gabriel perguntou, notando a expressão pensativa no rosto dela. Oportunidades, Rosa respondeu. A Interpol está oferecendo uma posição que me permitiria trabalhar especificamente com casos de crianças desaparecidas ou em perigo em toda a América Latina. Daniel apareceu na porta naquele momento como se tivesse um sexto sentido para conversas importantes. Ouvi algo sobre a Interpol? Rosa mostrou a carta para ele. É uma oferta para coordenar operações especiais envolvendo crianças. Seria baseada em São Paulo, mas com viagens frequentes para outros países. Daniel leu a carta rapidamente. Rosa, isso é uma honra incrível.
Significa que sua reputação internacional foi completamente restaurada. Mais que isso, Gabriel adicionou, significa que você pode ajudar crianças como eu em toda a América do Sul. Rosa se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que havia se tornado sua casa. É uma decisão difícil. Aceitando, teria muito menos tempo para o trabalho aqui na empresa. Rosa, Daniel disse, com a seriedade de alguém que havia aprendido a valorizar o que realmente importa. Quando você salvou Gabriel, não salvou apenas meu filho. Salvou minha capacidade de ser um pai presente, um empresário mais humano, uma pessoa melhor. Ele pausou. Se existe a possibilidade de você fazer isso por centenas de outras famílias, seria egoísmo meu tentar impedir. Gabriel assentiu energicamente. Rosa, você me ensinou que às vezes temos que quebrar regras para fazer o que é certo. Agora, você tem a chance de fazer o certo em uma escala muito maior. Rosa sorriu, impressionada com a maturidade que Gabriel havia desenvolvido. E se eu aceitar, vocês sabem que não poderei mais estar tão presente aqui, né? Rosa, Daniel disse, você transformou esta empresa em 6 meses de uma forma que vai durar para sempre. O programa de identificação de talentos que criamos já descobriu habilidades em 12 funcionários diferentes. Sandra está liderando nossa expansão internacional. Jorge implementou sistemas de manutenção que estão sendo copiados por outras empresas. Ele sorriu. Seu legado aqui está estabelecido. Agora é hora de criar legados ainda maiores. Rosa voltou para a mesa e pegou a carta novamente. Vocês sabem que se aceitar, vou precisar viajar constantemente. Semanas fora, casos complexos, situações perigosas. Como no dia que você salvou minha vida? Gabriel perguntou com um sorriso. Rosa, se você pode fazer por outras crianças o que fez por mim, precisa aceitar. Era uma perspectiva que Rosa não havia considerado completamente. Sua experiência individual havia sido transformadora não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. A possibilidade de replicar esse impacto em uma escala maior era ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Tem mais uma coisa, Daniel disse. Se você aceitar, quero formalizar uma parceria entre nossa empresa e seus projetos na Interpol. Apoio financeiro, recursos, estrutura, tudo que puder ajudar. Daniel, isso não é necessário. Rosa, é mais que necessário. É justo. Daniel se aproximou da mesa dela. Você nos ensinou que valor real não se mede em dinheiro, mas no impacto que temos na vida das pessoas. Agora queremos retribuir apoiando você a ter o maior impacto possível. Gabriel se levantou e abraçou Rosa. Independente do que decidir, você sempre será família para nós. Mas se tiver a chance de ser família para centenas de outras crianças que precisam de você... Rosa sentiu lágrimas nos olhos. Durante 15 anos, havia carregado culpa e dor pela morte de Sofia. Hoje, olhando para Gabriel e Daniel, entendeu que a melhor forma de honrar a memória de sua filha era dedicar sua vida a proteger outras crianças. Vou aceitar a oferta, ela decidiu. Mas com uma condição. Qualquer uma, Daniel respondeu, que este escritório continue sendo minha base quando estiver em São Paulo. E que vocês continuem sendo minha família brasileira. Daniel estendeu a mão. Rosa Silva, coordenadora de operações especiais da Interpol e consultora permanente da nossa empresa. Quando eles apertaram as mãos, Rosa sentiu que estava iniciando um novo capítulo de sua vida. Um capítulo onde suas experiências passadas, suas dores, suas conquistas e seus talentos se combinavam para criar algo maior que ela mesma. Gabriel sorriu. Sofia ficaria orgulhosa de você. Rosa assentiu, sabendo que era verdade. E eu vou fazer tudo o que puder para que nenhum pai tenha que passar pelo que passei e para que nenhuma criança tenha que passar pelo que Sofia passou. Era uma promessa feita não apenas para Daniel e Gabriel, mas para todas as famílias que ainda não sabia que iria ajudar.
Era uma promessa que transformava dor em propósito, perda em missão, passado em futuro. 3 dias depois, Rosa Silva recebeu oficialmente o título de Coordenadora de Operações Especiais da Interpol para a América Latina. Sua primeira missão seria coordenar uma operação multinacional para desmantelar uma rede de tráfico de crianças que operava entre Brasil, Argentina e Paraguai. E pela primeira vez desde a morte de Sofia, Rosa acordou de manhã ansiosa pelo trabalho que tinha pela frente, sabendo que cada dia seria uma oportunidade de salvar vidas e proteger famílias. Gabriel havia crescido, Daniel havia se tornado um empresário mais humano e Rosa havia encontrado uma forma de transformar sua maior tragédia pessoal em sua maior contribuição para o mundo. Às vezes, as piores situações realmente revelam as melhores possibilidades que estavam escondidas. E às vezes, uma faxineira pode salvar muito mais que apenas uma vida. Pode salvar a fé de uma pessoa na humanidade e na possibilidade de fazer a diferença no mundo. A história de Rosa Silva era uma prova de que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser visto pelo que realmente somos capazes de fazer. E nunca é tarde demais para transformar dor em propósito. Se essa história tocou profundamente seu coração e você quer apoiar para que ela chegue a várias outras pessoas, clique em Valeu Demais, o botão. Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que transformam. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por fazer parte dessa família incrível que não para de crescer. Nos vemos no próximo vídeo.